Graça e paz, irmãos e irmãs. É muito bom ter você aqui. Vamos ao estudo sobre o ser de Deus. Muito obrigado por sua audiência. Mas antes, se você gosta de vídeos sobre a Bíblia, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho e deixe o seu like. Isso nos ajuda muito a continuarmos trazendo conteúdo de qualidade. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com os amigos e familiares. Agora, vamos ao conteúdo. Neste vídeo vamos nos aprofundar no atributo divino da imutabilidade, revelando como apenas o ser independente pode ser verdadeiramente imutável. Sua imutabilidade não se limita apenas ao seu ser, mas se estende a todos os seus decretos, promessas e atributos. É esse aspecto que o torna uma rocha inabalável, digna de toda confiança. Mais a mais. Descubra como a imutabilidade de Deus se manifesta em sua concessão de dons, demonstrando sua fidelidade constante e amor infinito por nós. Vamos lá. O ser de Deus, parte 15. A imutabilidade. Somente aquele que é independente pode ser imutável. Um ser sujeito a mudanças é um ser dependente. Por isto, somente Deus pode ser independente. A imutabilidade é aquela perfeição por meio da qual Deus se despoja de toda mudança não somente em seu ser, mas também em seus decretos, promessas e atributos. Salmos 102 verso 12. Tu, porém, Senhor, permaneces para sempre, e a memória do teu nome, de geração em geração. Sua imutabilidade o fazendo conhecido como aquele que é estável e digno de toda confiança, por isto totalmente distinto das criaturas. Deus é a rocha que permanece para sempre, nunca muda e nunca se altera. Deus é imutável no seu ser. Seu ser é imutável porque ele não pode ter progresso nem retrocesso algum. Deus não pode ser aumentado nem diminuído em suas capacidades essenciais. Deus não muda porque ele é invariável na sua natureza. É próprio das coisas finitas se alterarem, mas não daquele que é infinito. Tiago 1 verso 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Esta é a imutabilidade de um Deus eterno e autossuficiente, o que dá base para crermos na sua fidelidade quanto a cumprir suas promessas e seus decretos. Ele é eterno, imutável, sem as dificuldades da temporalidade e da finitude. Por causa deste atributo, Deus está livre de qualquer aumento, diminuição, crescimento ou decadência. Salmos 102 do verso 25 ao 27. Em tempos remotos, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces, todos eles envelhecerão como uma veste, como roupa os mudarás, e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Deus é imutável nos seus decretos. Os decretos são as resoluções que o Senhor toma, na eternidade, a fim de que sejam cumpridas ou realizadas na história do mundo. Jó sempre teve consciência e convicção de que todas as coisas que Deus havia ordenado a seu respeito haveriam de acontecer infalivelmente, porque ele sabia que Deus é imutável nas suas decisões. Não há como mudar os planos de Deus. Jó 23 verso 13 e 14. Mas, se ele resolveu alguma coisa, quem o pode dissuadir? O que ele deseja, isso fará. Pois ele cumprirá o que está ordenado a meu respeito, e muitas coisas como estas ainda tem consigo. E, Jó 42 verso 2. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quando Deus toma um propósito, decreto, ele o executa, pois suas determinações são infalíveis. Hebreus 6 verso 17. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento. Os homens mudam seus planos, mas Deus não. Há pelo menos duas razões para isto. A falta de previsão humana para antecipar-se aos acontecimentos e a falta de poder para levá-los a cabo. Mas estas coisas não acontecem com Deus, de forma alguma. Ele é onisciente e onipotente. Não está,
portanto, sujeito a mudanças. Salmos 33 verso 11. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração, por todas as gerações. Deus é imutável nas suas promessas. Todos podem ter a certeza absoluta de que Deus vai agir de acordo com suas promessas porque isto é a expressão natural de sua natureza imutável, 2 Timóteo 2 verso 13. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. A fidelidade de Deus não deve ser entendida como fidelidade aos homens, mas a si próprio. Sua fidelidade é uma maneira de ele nunca negar-se a si mesmo. Deus nunca poderia mentir, isto é, falar algo e depois dizer que não falou ou não cumprir o que disse, pois ele tem o dever de ser fiel para consigo próprio, sendo fiel naquilo que promete. Ele agiria contra si mesmo se assim não o fizesse. É grande tolice pensar e falar da imutabilidade de Deus, e todavia duvidar de suas promessas, pois sua fidelidade está baseada na sua imutabilidade. O cumprimento de suas promessas está vinculado ao seu poder de cumpri-las. O homem, via de regra, não cumpre suas promessas porque lhe falta um atributo que só Deus possui: onipotência. Deus é, portanto, imutável, fiel e onipotente. Deus é imutável nos seus atributos, imutável em seu amor. Quando Deus põe seu coração numa pessoa, ele vai até o fim com esse amor. Deus não é como nós, que mudamos o nosso relacionamento com as pessoas dependendo do que elas possam nos oferecer. O amor de Deus é um amor que não termina nunca porque está relacionado com o seu atributo da imutabilidade, porque Deus ama a despeito do que somos. É parte de seu caráter amar sem limite de intensidade e sem limite de tempo, Jeremias 31 verso 3. De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso, com benignidade te atraí. O amor de Deus é eterno e vai até as últimas consequências. João 13 verso 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Imutável em sua verdade. A verdade de Deus não é algo subjetivo, e que dependa dos sentimentos interiores das pessoas, mas sua verdade está manifesta objetivamente nas suas leis, que são imutáveis. Por isto Jesus disse: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Lucas 21 verso 33. Imutável em sua misericórdia. A razão de não sermos consumidos é porque Deus permanece imutável nos seus atributos. Deus diz através do profeta Isaías que todas as coisas podem ser alteradas, mudadas ou removidas, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança de minha paz não será removida. Isaías 54 verso 10. Porque os montes se retirarão, e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. Esta misericórdia que nunca se aparta de nós está embasada na imutabilidade de Deus na expressão de seus atributos bondosos. Malaquias 3 verso 6. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. E, Salmos 100 verso 5. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e, de geração em geração, a sua fidelidade. Deus é imutável na concessão de seus dons. Deus é fiel na distribuição de seus dons. Nada do que ele concede é mudado por causa da natureza do doador. Tiago 1 verso 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Deus é imutável no seu ser e naquilo que faz. O homem é variável nos seus sentimentos e pensamentos, não sabe julgar retamente, inclusive porque é passível de sucessão de tempo e porque está sujeito às categorias espacial e temporal. Deus não é assim. Ele é a rocha eterna, imutável e que permanece sempre o mesmo. Deuteronômio 32 verso 4. Eis a rocha.
Suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, e não há nele injustiça, é justo e reto. Daí vermos que podemos confiar inteiramente em Deus, porque ele não muda. Se Deus mudasse em seus sentimentos, atitudes e planos, quem poderia confiar nele? Mas ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é a rocha eterna, firme, segura e inabalável. Paulo diz que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Romanos 11 verso 29. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Obrigado por assistir até aqui. E não perca a continuação sobre o estudo, o ser de Deus, no próximo vídeo. Graça e paz, irmãos e irmãs.